Ere Tove, Shalom, Manishma, canal mostrando as origens. Eu quero falar para vocês do livro de Jó. O livro de Jó, ele está dentro das escrituras da literatura judaica, tá? É dito no livro de Jó que Jó foi o homem que andou com Deus, né? Era um homem fiel a Deus, Jó, e é até traduzido em algumas traduções como justo. Jó foi um homem justo diante de Deus, né? Uma pessoa justa, um homem bom. Tem pessoas que falam assim, tenha a paciência de Jó, né? Eles falam que Jó foi paciente, que conta que Satanás andou rodeando a terra e disse a Deus, de onde viesse? Eu vim de arrodear a terra e passear por ela. Eu vi se meu servo Jó, como é um homem temente ao meu nome. Então ele está falando que Jó era um homem temente a Deus. Não há ninguém semelhante a Jó. E conta que Jó foi com ordem, né, de Ra-Satã, pediu o Eterno e destruiu Jó. Caiu dos céus relâmpagos, destruiu as plantações de Jó, matou as filhas de Jó, que Jó foi colocado à prova, né, diante de Deus. Essa história de que Jó foi colocado à prova, que Deus era preciso matar, permitir que as filhas de Jó fossem mortas, né, permitiu que caísse do céu todo aquilo ali, permitisse que ele fosse leproso para testar o caráter de Jó. Isso aí não é um comportamento de um Deus salvador, de um Criador salvador, tá? Por quê? Porque não é preciso, porque Deus ele sabe de tudo. Se Deus sabe que o homem é fiel, que o homem é capaz de traí-lo, que o homem é capaz de ser uma pessoa justa, uma pessoa decente, por que logo Deus ia provar o camarada, testar o cara passar pelo processo, perder as filhas, perder os bens, e ficar leproso, né? Se coçando em cinza, em caco de telha sobre as cinzas, de tanta aflição e sofrimento, só porque era preciso descobrir que Jó era um homem justo. Aí alguns argumentam que Deus não era para provar Jó, Deus estava apenas tentando Jó, por ordem de Ra-Satã, para que Jó manifestasse, para ele provasse para si mesmo, para Jó mesmo, o seu caráter, a sua capacidade, e mostrar para Ra-Satã que ele era um homem justo e verdadeiro. Isso não tem lógica, não tem sentido. Isso não é um comportamento de um salvador, de um Deus salvador. Isso é um comportamento de uma ilusão, né? Dá para perceber que isso aí é um mito, não é verdade. É uma crença, é uma ideologia religiosa criada pelo autor da literatura judaica sobre o livro de Jó. Porque Deus jamais, o divino, jamais iria deixar o cabo leproso, né, permitir que alguém matasse Satanás, matasse as filhas deles, de Jó, tá? Destruísse as suas riquezas, deixasse ele falido, pobre, na miséria. Isso não tem sentido, não tem lógica. Isso aí não é uma literatura coerente, uma escritura. Isso aí faz parte da literatura do judeu, que foi desenvolvida na Torá samaritana mais antiga. Nós não encontramos, tá, essas histórias. Lá não existe o livro de Jó. Isso não tem sentido, não tem lógica. Porque se Deus sabe que a pessoa é capaz de o trair ou ser fiel a ele ou não, por que Deus iria provar alguém, ia permitir que ele passasse por aquele processo? E alguns dizem assim, não, mas Jó é um homem perfeito, Jó é verdadeiro, Jó é um homem que não blasfemou. Mentira, Jó até amaldiçoou o dia que nasceu, Jó até pediu para morrer, tá vendo? Amaldiçoou o dia do seu nascimento. A gente vê a mentira aí. Então o livro de Jó é um livro todo contraditório, sem pé e sem cabeça. Logo, a gente percebe que o povo samaritano já falava há século, há milhão de anos, que esse livro não tem lógica e tem sentido. Isso é um livro que tem um comportamento um pouco assim, no bom sentido, imbecil, comportamento idiota, não um comportamento de um livro inspirado. Porque Deus jamais, o divino, o Criador do universo, ia pegar uma pessoa inocente, deixar ela leproso, matar as filhas dele, permitir que alguém matasse as filhas, não é assim? Diz que Satanás pediu ordem a Deus para matar as filhas, né? E Deus permitiu deixar ele leproso, ficar de esmola, pobre. Jamais o divino irá fazer uma coisa dessa, tá certo? Jamais, tá certo? Esse livro de Jó não é a escritura, não faz parte. De Jó, essa história não existe. É uma história de fantasia da literatura do judeu. Não faz parte da escritura hebraica, antiga, do povo do norte, israelita do norte, chamado os chamaronim, os samaritanos, guardiões da lei.
Todarabá. Muito obrigado por esses vídeos. Dê um like, compartilhe esses vídeos, né? E para que vocês possam receber mais vídeo na casa de vocês, mais informação na casa de vocês, tá certo? Tenha hoje para vocês, Leitra, Oti, Todarabá. Muito obrigado. E Evarei Rihá, né? Que Deus vos abençoe. Canal mostrando as origens antigas.